Graça e paz, meus amigos. Espero que a bênção de Deus, como sempre faço esta introdução nas nossas aulas, estejam sobre você e a sua vida. Muito obrigado por mais uma noite, mais uma manhã, mais uma tarde, eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Você esteja aí nos prestigiando, esteja aqui colaborando com o nosso canal, ouvindo as nossas mensagens, e é muito importante que você possa, se possível, compartilhar os nossos vídeos, que você possa inscrever-se se ainda não é inscrito e principalmente aí clicar nesse sininho aí, que todas as vezes que nós veicularmos algum vídeo aqui, evidentemente que você vai ser informado desse novo vídeo. Também eu quero agradecer a todos os irmãos que têm contribuído com seus comentários, não é? Que têm divulgado esta página, que ela está crescendo lentamente, mas graças a Deus que cada dia que passa, a gente está vendo aí 1, 2, 3 irmãos, 3 pessoas, 3 amigos se inscreverem na nossa página, e para nós isso é uma alegria muito grande. Meus amados, nós estamos estudando as lições bíblicas da escola dominical. Esse trimestre é sobre as parábolas de Jesus, e desta vez a lição que nós vamos estudar é a lição de número 6. Vamos ver aqui qual é o título. Não é a 6, é a lição de número 5. Amando e resgatando a pessoa desgarrada. Lição de número 5, que será ministrada no dia 4 de novembro em todas as nossas escolas bíblicas dominical. Vocês viram aqui no início do vídeo que eu coloquei lá o título da lição, o texto áureo, a verdade prática. Coloquei lá também a leitura bíblica em classe. Durante o vídeo eu vou colocar os dias e os versículos da leitura diária, certo? Que geralmente fica bem aqui, olha, abaixo do título, né? Temos o texto áureo, verdade prática, e aqui embaixo já fica a leitura diária, que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aqui embaixo fica, eu vou colocando também aqui no rodapé como legenda, para que você possa acompanhar. Eu sempre gosto, irmãos, de fazer o esboço no vídeo, né? Eu gosto de editar o vídeo. Seria muito mais fácil se eu gravasse o vídeo sem edição, porque era só gravar e publicar. Mas eu tenho um programa que vai fazendo todas as edições do versículo. É bem mais trabalhoso, mais demorado, né? Inclusive até para se carregar esse vídeo é um pouco mais demorado por conta das legendas, mas eu faço questão porque ajuda os irmãos que gostam de fazer um esboço, pegar um caderninho espiral, um pedaço de folha sulfite, e eu vou dando aqui os subsídios, já fazendo o esboço, para que vocês depois possam juntar esse esboço que você está fazendo ao esboço da lição. O número dessa lição, como eu já disse, é a lição de número 5, não é? O texto áureo está em Lucas capítulo 15 e o versículo 7, que diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E a verdade prática, repetindo, Jesus é o bom pastor que deu a sua vida para resgatar suas ovelhas, as quais estavam desgarradas e distantes de Deus. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 15, versículos 3 ao versículo 10. Neste capítulo 15 de Lucas entraria ainda a parábola do filho pródigo, mas o autor da revista propôs aqui falar sobre as 100 ovelhas e também sobre a dracma perdida. Mas essas duas parábolas já são suficientes para que nós possamos tecer a lição de hoje. Meus amados, nós temos aqui então o primeiro tópico, que é interpretando as parábolas da ovelha e dracma perdidas. Vai falar sobre a dracma perdida e a parábola da dracma perdida. Vai falar da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Depois nós temos o tópico número 2, que vai falar sobre cujo título é Precisamos Buscar Quem Se Desgarrou. E depois vem aqui os subtópicos: a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, Jesus é o pastor que está sempre em ação, resgatando a ovelha desgarrada. E finalmente o último tópico: a alegria no céu quando um pecador se arrepende. E aí está
em seguida a conclusão. Eu sempre costumo dizer, vou dizer isso em quase todas as nossas aulas, que eu não costumo seguir o roteiro da revista, igualmente aqui é disposto. Inclusive até o portal da Escola Dominical também não faz isso, é apenas um subsídio. Outra expressão que eu vou comumente usar aqui é: você já tem aqui, não é? Na revista, você já tem a estrutura, você já tem um alicerce. Eu vou estar chegando apenas com um carrinho de pedreiro, com alguns tijolinhos em cima, um pouquinho de cimento, para que você possa aí agregar aos tijolinhos que você tem. Meus irmãos, vocês podem também, se quiserem, comentar aqui embaixo, fique à vontade, manda um e-mail para a gente, estamos à disposição, inclusive para cooperar com vocês, quando vocês julgarem necessário, julgarem útil, e nós estamos sempre à disposição da igreja, ok? Muito bem, eu vou deixar a lição aberta, eu fechei a revista, não sei por causa de quê, mas vamos deixar a lição aberta. Hoje nós vamos usar aqui a nossa Bíblia. Que Bíblia é essa? Essa aqui é a Bíblia de Estudo Plenitude, a Bíblia que nós vamos utilizar para estar lendo alguma referência bíblica, caso nós possamos achar necessário. Você já deve ter lido o capítulo 15 de Lucas, e esse capítulo ele foi chamado por alguém de a seção de achados e perdidos da Bíblia. E nele, neste capítulo 15, nós encontramos a parábola da ovelha, da dracma e do filho pródigo. E nessa lição aqui, né, nós estudaremos então, segundo o autor da revista, somente as duas primeiras. E nelas nós veremos que Jesus demonstrou o amor de Deus pelos perdidos em diversas situações. E isso acabou trazendo para Jesus muitas críticas por parte dos murmuradores, dos legalistas e dos hipócritas que comumente eles iam nas reuniões onde Jesus estava. Então o primeiro ponto que eu quero aqui destacar é a murmuração dos escribas e fariseus, né? E esse pessoal aqui, eles eram os murmuradores de sempre, né? Se você vê aqui Lucas capítulo 15, aqui na leitura em classe, ela começa a partir do versículo 3. Mas na Bíblia, né, vamos para a Bíblia, se a gente voltar um versículo, esse um versículo não está descrito na lição, porque, repito, ela começa no versículo 3 até o versículo 10 de Lucas 15, mas nós vamos ver o versículo 2. Olha só, vamos ver o primeiro também. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então veja que esses aqui eram os murmuradores de sempre, né? O que significa murmurar? Murmurar significa censurar ou repreender disfarçadamente, em voz baixa. E os escribas e fariseus, eles eram mestres nesse tipo de atitude. Você quer ver mais uma passagem do próprio evangelista Lucas? Nós estamos no capítulo 15, não estamos? Vamos voltar 10 capítulos, vamos para o versículo 5. Vamos para o capítulo 5 e o versículo 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Então nós temos aqui duas passagens, mas a coisa mais comum era então esses murmuradores de sempre estarem próximos ou se aproximando de Jesus. E gente, como aí faz parte do esboço, vou deixando aqui o esboço, a murmuração ela contamina. Se os líderes religiosos murmuravam, o povo aprendia com eles. Quando Jesus disse lá em João capítulo 6, versículo 41, que ele era o pão dos céus, os judeus censuraram a Jesus. Na residência de Zaqueu, lembra quando Zaqueu foi salvo? Jesus passa embaixo da árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu desceu, abraçou a Jesus gostoso, e ele entrou na casa de Zaqueu como hóspede, e a Bíblia diz que aquelas pessoas murmuraram porque ele tinha entrado para ser hóspede na casa de um pecador. E Deus, ele condena a murmuração. Paulo exortou os crentes de Corinto a não murmurarem como os israelitas no deserto, os quais, segundo a palavra de Deus diz em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 10, pereceram pelo destruidor. E em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, eu vou deixar tudo aqui como subsídio, está escrito: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contenda.
Pedro, inclusive, manda que nós sejamos hospitaleiros, sem murmurações. E há igrejas em que os demônios agem e levam muitos crentes ao pecado da murmuração uns contra os outros. Então vamos lá, vamos ver aqui então o pastor e as 100 ovelhas. Então veja, quando Jesus percebeu a murmuração dos escribas e fariseus, Jesus aproveitou a ocasião e lhes propôs a parábola da ovelha perdida. Ele vai falar então sobre o valor da ovelha perdida, que está lá em Lucas capítulo 4 e o versículo 4. Vamos ver? Não, essa referência aqui não está correta. Vamos ver se é 15:4. Eu devo ter anotado essa referência errada. E é assim, irmãos, ao vivo acontece isso mesmo, tá? Aqui, isso mesmo, Lucas 15:4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então Jesus dá a entender que mesmo para os homens daquela época, né, que era feitos à vida pastoril, uma ovelha tinha muito valor. O pastor que passava os dias e por vezes as noites, né, com seu rebanho, por certo, muito se apegava a cada um daqueles animais, e era comum que os pastores inclusive dessem nomes às ovelhas e as chamassem pelo nome. Jesus diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor e este a chama pelo nome as suas ovelhas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então, gente, em termos absolutos, 99 ovelhas valem mais ou menos do que uma apenas. Ora, se a gente for ver em termos absolutos, claro, 99 ovelhas valem muito mais do que uma ovelha só. Entretanto, olha o paradoxo do Evangelho. Para um pastor que as amava tanto, uma que estivesse perdida, extraviava do redil, tinha mais valor do que as 99. A aritmética de Jesus era diferente quando se tratava de mostrar lições espirituais. O que acontece então? Foi deixada as 99. Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 4, que eu acabei de ler aqui. Então as 99 ovelhas, você pode perguntar assim, mas Willy, se a aritmética de Jesus está dizendo que as 99 foram deixadas no deserto, não se corria um risco desse pastor perder aquelas 99 ovelhas por conta de uma? Meus amados, as ovelhas não ficavam abandonadas no deserto. No Oriente, antigamente, e ainda hoje, inclusive, segundo se sabe, os rebanhos eram conduzidos pelo pastor que ia adiante, o pastor ia à frente das ovelhas, conforme está lá em João capítulo 10, versículo 4, e ele era auxiliado pelos guardas do rebanho, principalmente quando se tinha aí um porte considerável, como da parábola, 100 ovelhas, ter 100 ovelhas não era para qualquer um. Aliás, ter 100 ovelhas era a prova de ser proprietário rico, E esse proprietário ele contava com outras pessoas para ajudá-lo. E assim então nós entendemos que as 99 foram deixadas em segurança aos cuidados dos guardadores, enquanto o pastor, ele mesmo, saiu em busca da perdida. Então esse entendimento ele tem base bíblica. O rebanho de Davi, por exemplo, que é um bom exemplo clássico aí da Bíblia, talvez não fosse tão grande, mas para dirigir aos seus irmãos na guerra, quando ele foi levando lá o queijo, o pão, alguma coisa, Davi ele deixou as ovelhas aos cuidados de alguém. Vamos ver isso na Bíblia? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. 1 Samuel, estou deixando aqui a legenda aí. 1 Samuel, capítulo 17 e o versículo de número 20. Vamos ler? Está escrito assim: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e
a gritos chamavam a peleja. Então veja que ele deixou, não é, quando foi se dirigir aos seus irmãos, as ovelhas na confiança dos seus guardas. E aí então nós chegamos no ponto que foi a busca do pastor. Na parábola, o pastor sai em busca da perdida até que venha a achá-la. Agora, você imagina comigo quanto esse pastor ele deve ter sofrido na busca incessante dessa ovelha, o quanto ele deve ter ficado preocupado e talvez sem dormir, sem descansar, não é? Até que ele determinou no seu coração encontrar aquela ovelha. Quem sabe ele subiu vales, desceu monte, andou sobre pedra e espinho, até se feriu para encontrar aquela única ovelha. Então tudo isso tem muito a dizer para nós. Deus, no seu amor infinito, não deseja que nenhuma pessoa se perca, mas que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Isso está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 4. E Jesus, em seu ministério terreno, ele viu uma grande multidão, diz a Bíblia, e teve compaixão delas, porque aquela multidão era como se fossem ovelhas que não têm pastor. E a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 6 que Jesus começou a ensinar a eles muitas coisas. E ele, Jesus, o bom pastor, muito sofreu também para nos achar, não é? Você foi encontrado, e eu também, se você não nasceu em berço evangélico, no meio do deserto da humanidade, longe do redil do Senhor, né? Quantos de nós sofríamos tanto, né? E inclusive por conta do pecado, e Jesus nos resgatou. Mas esse sumo pastor também, não é? Ele passou por sofrimento. Isaías diz que ele não tinha parecer nem formosura. Ele era indigno entre os homens, aflito, ferido de Deus. E disse ainda o profeta: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Jesus, a iniquidade de nós todos. Agora nós chegamos no ponto da alegria do pastor. Lucas capítulo 15 e o versículo 5. Eu não sei porque eu fico fechando a Bíblia, depois eu tenho que ter o trabalho de abrir de novo, né? Mas vamos lá, Lucas capítulo 15 e o versículo 5. Embora tenha aqui, olha, tem aqui na própria revista, né? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Cheio de júbilo. O texto diz que o pastor, após achar a ovelha perdida, a pôs sobre os ombros. Não diz que ele pôs sobre o ombro, mas diz que ele pôs sobre os ombros. São dois aqui, um de cada lado. Ou seja, ele atravessou a ovelha nas suas costas de um modo mais confortável para ela, não é? E esse pastor se alegrou. E o encontro, então? O pastor encontrou a ovelha perdida, faminta, quem sabe, sedenta, com frio, com medo. Isso representa a figura do pecador longe do Senhor. O diabo, gente, ele traz felicidade aparente, né? Uma felicidade aparente ao pecador. Só que ele ainda continua na situação de ovelha desgarrada. É só ilusão. A palavra de Deus mostra que é terrível a situação de um pecador desviado. Inclusive Isaías usa assim uma linguagem muito forte em Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6. Ele diz assim: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Essa frase, infecção não ligada, a ligadura era as faixas que eram envolvidas, em que se envolvia a parte necrosada ou ferida ou com chaga. Então veja, nós vemos que o pastor vai encontrar esta ovelha e agora ele vai expressar o seu cuidado de pastor para com essa ovelha, né? Versículo 6 está dizendo aqui: e chegando à sua casa, depois que ele encontrou e colocou nos seus ombros, né? Convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida.
Então, no item anterior, nós imaginamos qual era o estado dela, não é? Sofrendo, com medo, talvez com fome, cansada, com frio. Ela não podia caminhar com seus próprios pés. O pastor a levantou, colocou em seus ombros. Era o cuidado, a alegria demonstrada pela expressão revelada no texto. O pastor se sentiu gostoso, né? Cheio de gozo, da satisfação por ter encontrado a sua ovelha. E além disso, o regozijo é tanto que ele não está querendo desfrutar sozinho dessa alegria. A Bíblia diz que chegando a casa ele convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E mais, gente, a alegria não é só do pastor. A alegria aqui não é só no âmbito terreno, mas também a Bíblia diz no versículo de número 7 que há alegria no céu. Olha, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então isso mostra que a contabilidade de Deus não vale apenas a quantidade. Uma mais do que 99 também vale. Então só na matemática do amor de Jesus, que é o bom pastor, é que isso pode acontecer. E mais, ele diz que conhece as suas ovelhas e por elas é conhecido e daria a sua vida por elas. Então esta é a parte que fala da ovelha perdida e também desse desfecho maravilhoso, desse desfecho que nos convida, não é, a celebrarmos a nossa alegria por conta desse pastor ter encontrado a sua ovelha perdida. Mas nós temos também nesse texto aqui a dracma perdida como parábola, né? E Jesus, ministrando o seu sermão, ainda em resposta aos escribas e fariseus, ele proferiu logo em seguida outra parábola sobre a mulher que possuía 10 dracmas e perdeu uma. E o que era uma dracma? A dracma era uma moeda de prata, de valor equivalente a um denário. Com essa moeda se pagava por um dia de trabalho ou uma linguagem, uma diária, que é essa palavra diária é na nossa linguagem de hoje, né? E provavelmente me deu um branco agora porque eu ia falar uma outra coisa, mas acabou me fugindo da memória referente à dracma. O pensamento vem muito rápido e a gente estuda a lição, lê, pega subsídio, lê 3, 4 vezes o mesmo texto, trabalha com o fator de memorização e às vezes a mente falha. Muito bem, então essa moeda de prata, que era a dracma, né, ela equivalia a um denário, que é a nossa diária de hoje, que é referente a um dia de trabalho, e se pagava então um dia de trabalho com uma dracma, ou era equivalente a um denário, repetindo mais uma vez. Então, possivelmente Jesus se referiu a uma senhora pobre que tinha naquela soma de dinheiro todas as suas economias, porque ela ficou preocupadíssima por aquela única moeda que ela havia perdido. Então, a perda dessa única moeda representava um motivo de grande preocupação. E essa moeda, ela foi perdida onde? Ela foi perdida dentro de casa, né? Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 8, a parte A, dizendo que ela perdeu dentro de casa. Na parábola anterior, aquela ovelha que se desgarrou, né? Ela se desgarrou porque ela se afastou do rebanho. Só que nesta parábola aqui, a da dracma, ela perdeu-se dentro da residência do proprietário. Veja, a ovelha ela se afasta, ela toma distância do seu dono. Aqui não, aqui ela está dentro da própria casa aonde o seu dono habita, perdida. Será que isso não é a figura do crente, não é? Que está perdidão dentro da casa do Senhor? Então veja, gente, eu costumo dizer que não basta apenas nós estarmos dentro da igreja. Nós precisamos ser salvos, né? Há pais que, por exemplo, eles não discipulam os filhos, não falam da Bíblia, não estimulam as crianças a ler a palavra de Deus, ainda que seja em livrinhos lúdicos, ainda que seja em uma literatura que tem um pouco mais de figuras, de desenhos, mas é importante que se ensine a criança. Então não adianta ou não basta estar dentro da igreja, é preciso ser salvo, né? E como eu estava dizendo, há pais que não disciplinam os filhos e nem discipulam. Os filhos fazem bem o que querem, como por exemplo os filhos de Eli, né?
que acabaram morrendo, e ainda o pai, quando soube da morte dos filhos, teve um ataque fulminante, caiu para trás e morreu também, né? Então, é uma pergunta que eu sempre faço: seu filho já aceitou a Jesus como Salvador? Né? E outra, há muitos adultos também que estão na casa do Senhor e não são salvos. Então é uma situação triste a de certas pessoas em algumas igrejas, né? Frequentam os cultos, as reuniões, às vezes até possuem cargos, mas não estão em comunhão com a Trindade. Ou seja, estão desaparecidas no meio do povo de Deus. Umas caídas, né, sob o manto de um pecado escondido, de um adultério, outras empoeiradas debaixo de um criado mudo, algumas, né, sob a mágoa do ressentimento, aborrecidas, odiosas. E essas tais pessoas, se elas não forem achadas a tempo para se reconciliarem com Deus, elas ficarão perdidas para sempre. Então, na vida humana, uma moeda, ela desaparece devido muitas vezes ao nosso descuido, né? Agora, na espiritual, no entanto, alguém só se desvia porque deseja. Gente, quem sai da presença de Deus o faz porque quis fazer. Pode até ter havido alguma circunstância que tenha contribuído para aquela pessoa se afastar de Deus, mas a vontade ainda reside na pessoa. Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é forte, né? Então, nós precisamos parar para meditar nisso. O que essa mulher fez? Ela acende uma candeia e ela então começa a varrer a casa. Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 8, a parte B. E numa casa há lugares claros, outros escuros. Tem lugar que é um pouco mais iluminado, tem um pouco mais sombrio. Eu, por exemplo, aqui, se você olhar aqui, ó, desse lado tem uma claridade, eu estou com uma abajur aqui, para que eu possa ficar um pouquinho mais iluminado para você me ver melhor, né? Dentro de uma casa, a mesma coisa. A mulher, então, para achar a dracma perdida, ela realizou 3 coisas. Primeiro, ela acendeu uma luz, ela varreu a casa e ela buscou o objeto perdido com diligência até achá-lo. Então só aqui nós já temos um esboço aqui. Então nós cremos que na igreja a mesma coisa deve acontecer. Primeiro, a luz precisa estar acesa, para que os crentes caídos na obscuridade das suas ações pecaminosas, eles possam aparecer. E para isso é necessário que a palavra de Deus seja ensinada, como está lá no Salmo 119 e o versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Uma outra coisa que é dito no texto aqui, que a casa foi varrida. Então a casa precisa ser varrida. O Senhor Jesus não quer sujeira, Ele não quer poeira em sua casa. Ele exige uma limpeza geral. E o Espírito Santo encarrega-se de usar o poder da palavra para limpar os corações ao purificar os crentes com o sangue de Jesus. Veja que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele precisa então estar sempre limpo, não é? Pela palavra. Há igrejas, irmãos, infelizmente a gente diz isso com muita tristeza, né? Cujos dirigentes não se incomodaram, a imundície do mundo tomou conta dessa igreja e muitas dracmas estão perdidas e não se consegue encontrá-las. Então, o primeiro ponto aqui, depois disso tudo, a casa precisa ser varrida e nós precisamos buscar o perdido. A mulher da parábola é um tipo de Cristo. Assim como ela buscou diligentemente a moeda perdida, o Senhor procura os que estão caídos, desviados na sua casa. Ele espera que essa busca, não é, seja exitosa, que essa busca ela seja feita por todos os responsáveis pela sua obra. Não é? Ninguém pode ficar de fora no quesito para ganhar almas. Caso contrário, a Bíblia diz que haverá uma pena. E finalmente, nós temos a alegria pelo achado. Na parábola, Jesus ele vai evidenciar a alegria da mulher por ter encontrado a moeda perdida. Aí ela convida as amigas, os vizinhos, para se alegrarem com ela. Então, no sentido espiritual, o Senhor concluiu a parábola ao declarar que, da mesma forma, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, irmãos, é uma história muito linda,
muito bacana e com certeza essas duas parábolas nos convidam, não é, a amarmos mais as almas. A conclusão dessa lição diz o seguinte: Deus está esperando a sua volta. Ele perdoará os seus pecados. Aqui está falando uma palavra ao afastado da igreja, né? Não os lançará em seu rosto, tirará de você as vestes imundas, e lhes dará novas roupas, que são os dons do Espírito Santo. Quer voltar aos braços do Pai Celeste? Aceite Jesus e terá um lugar à mesa do banquete com ele no céu. Grande será a alegria ali com a sua volta. Venha sem demora. Isso é um convite para o afastado da igreja. Então, gente, esse é o subjeto que eu estou deixando para vocês, referente à parábola das ovelhas e da dracma perdida. E eu espero que vocês tenham compreendido, tenham feito um esboço bonitinho aí, deixado a legenda, deixado os tópicos para você, para que você possa com esse esboço unir ao esboço da revista e aí fazer da sua aula uma aula muito maravilhosa, tá bom? Olha, gente, Deus abençoe grandemente a vocês, um abraço a todos, um bom final de semana, um bom domingo na Escola Bíblica Dominical, e eu peço que os irmãos, sempre que se lembrarem, oreis por nós.